A relação, você falou logo no começo do programa, eu acho, né? Que ele falou, ou foi antes de começar o programa, que os Beatles eram satânicos. Eu falei também. Você também falou. Qual é essa relação de algumas bandas com o oculto? Por que eles fazem isso? Estão em busca do quê? Então vamos lá, né? Não são satânicos, né? Isso aí não. Satanás não existe pra nós, né? Como eu falei no começo do podcast. Mas eles têm relação com o ocultismo. Então se a gente pegar, por exemplo, o Sgt. Peppers, o álbum dos Beatles, você tem a figura do Aleister Crowley ali entre as personalidades. Tá lá em um monte de elementos dele lá no meio. Tá o Aleister Crowley. Cara, as bandas, elas não... Assim, não é que elas fazem pactos com o diabo. Não existe diabo na nossa tradição. Elas fazem acordos espirituais com entidades que trazem a ela uma certa influência benéfica e promovem o trabalho delas. Isso então, é a coisa mais normal do mundo. E tem resultado? Mas a Anitta não tem um pacto? Ah, não sei. Tem. A Anitta tem um pacto? Sabia disso? Eu nunca tinha ouvido falar. Ué, quem entra no candomblé não faz um pacto com o seu orixá? Faz? Quando deita pro orixá, você tá fazendo... O cara que vai na igreja, ele não faz um pacto com Jesus? Não é aliança? Ah, tá. Jesus não é aliança de homem. Então. Mas pacto significa isso. Pacto significa aliança. Vem do latim pacto, um acordo. Mas e esse pacto por sucesso? Como que é? Não existe um pacto... O que as pessoas precisam entender, já tá na hora de entender, é que não existe um pacto no sentido... vender a alma. Ruim, negativo. O pacto é um acordo espiritual. Quando você muda algumas coisas em você, você vai ter um resultado disso, vai colher um resultado disso na sua vida. Então, por exemplo, algumas bandas fazem pactos, acordos espirituais com entidades para que elas ganhem sucesso, fortuna, prosperidade, e isso sempre aconteceu na história do homem. Por exemplo, Elohim prometeu aos judeus uma série de coisas, um mundo próspero, um reino forte, proteção. Entre os candomblecistas, você deita por orixá para ele melhorar a sua vida também como um todo. Né? Então existe um pacto do ingressante. A Anitta, ela é para Logum Edé. Ela raspou a cabeça para o orixá Logum Edé. Que é um orixá muito relacionado com as artes, inclusive. Fortemente relacionado. Eu falei sobre isso em alguns podcasts. Já falei também no meu TikTok. Mas não é um pacto com o diabo para vender a alma. É simplesmente Mas a Anitta, por exemplo, fez um acordo. pacto para quê, por exemplo? Ela nunca conseguiu nada, assim, no começo da carreira. Aí depois ela entrou no candomblé e ela começou a despontar. Mas ela, quando ela ingressou, ela seguia muito à risca ali os princípios do candomblé. Ela foi feita de Eked. Na tradição dela não se chama Eked, mas ela é como se fosse uma Eked, uma zeladora de santo. Mas hoje em dia, ela não sei se ela cuida muito de ir no terreiro dela, não. O pessoal não vê ela lá faz tempo, tá deixando a espiritualidade dela de lado. Talvez por isso até que ela esteja passando alguns problemas aí. Porque assim, ô Vilela, não existe mal existencial em nenhuma religião. Não existe diabo. Já provei isso no começo do podcast. Quem quiser assiste aí que vocês vão ter uma aula sobre, Volta lá no sobre começo. isso. Mas existem algumas coisas que quando você combina, você tem que cumprir, cara. Isso independente da tradição, independente da divindade. Até com Hashem, até com Elohim. Se você não cumprir, ele também não cumpre. Então, no candomblé isso existe, no luciferianismo isso existe, na Kabbalah isso existe, em qualquer lugar, qualquer tradição religiosa isso existe. As bandas... no mundo pop, por exemplo, muitos artistas pop têm relação com o ocultismo. E com esse ocultismo da Golden Dawn, que foi muito forte na Inglaterra, influenciou os Beatles, o Led Zeppelin, o Rolling Stones, mas também com a OTO e a Astrum Argentum, que são ordens ligadas à Golden Dawn, mas que são expandidas pelo Aleister Crowley, né, no século XIX. Então, por exemplo, falar uma coisa aqui polêmica, que pouca gente sabe. O Led Zeppelin. Conhece Led Zeppelin? Gosta de Led Zeppelin? Não sei se você gosta. Gosto. Tá. Por que você gosta? Não, então não gosto, vai. Eu falei gosto só pra concordar. Eu não escuto Led Zeppelin. Não é minha praia. Você gosta de Led Zeppelin? Eu gosto. Então, o Led Zeppelin, o Rolling Por que você gosta? Os Beatles. Rolling Stones eu gosto, Beatles eu gosto. Mas por que Led Zeppelin? Cara, tem muitas coisas que eu gosto do Led Zeppelin. Tem as levadas de bateria do John Bonham, que eu gosto bastante. A voz do Robert Plant. Do Robert Plant. Então, por que você perguntou isso? Eles não nasceram muito com todos esses dons. Ah, eles eram limitados. Todos são. Porque o que acontece? A Goetia, principalmente quando ela se populariza, o Aleister Crowley diz que os demônios da Goetia, eles abrem partes ocultas do cérebro. A gente sabe que a gente só usa o cérebro em
10%, menos que isso, acho que nem 5% a gente não usa o nosso cérebro. Teve Crowley, cientista que falou que isso daí não é verdade, que a gente usa tudo lá. Que não que não isso usa daí tudo não. Mas não acredito. É 10%. Não é 10%, tá. Mas a gente usa uma parte bem limitada. O Crowley, ele diz que com os rituais de Goetia, você consegue ir expandindo e destrancando esses porões que tem cadeados presos no teu cérebro, e você consegue ter ideias mais criativas. Hoje, pra nós, não parece, mas pra um cara dos anos 60, o Beatles é o ápice da criatividade. Porra! Os caras quebraram tudo, né? Mudou todo o conceito de música. Todo o conceito de música. Total. O Rolling Stones, o Led Zeppelin. Então, de onde esses caras tiram essa ideia? O Jimmy Page, ele faz uma palestra recentemente, ele explica muito sobre isso, sobre o envolvimento dele do ocultismo. E não é só o Jimmy Page, não é só o Led Zeppelin, o Rolling Stones também, o Beatles, a Madonna, que é cabalista, até esses mais modernos, o Jay-Z. O Jay-Z outro dia tava com a camiseta, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, a frase do Aleister Crowley. E o Jay-Z, a Rihanna, todos eles, Raul a Katy Perry, o Raul Seixas. Com o Paulo Coelho, todos esses, o Raul principalmente, que foi o maior aficionado de Telemann no Brasil. Os artistas mais modernos, o próprio Matuê também. Matuê também. A música dele, 777666, faz alusão aos ritmos aos rituais de Telemann. 777 é o número de Babylon, tá até aqui no meu anel, 7777. E o 666 eu já expliquei agora há pouco, antes do podcast. E todos eles fazem este símbolo. Pode reparar. A Rihanna, ou eles fazem assim, a pirâmide com o olho, ou eles fazem assim acima da cabeça. Esse triângulo é dentro de uma... O Adão Negro, não tem isso? O Adão Negro também. Todos eles fazem. O Adão Negro é muito cabalístico também. Bom, o símbolo do triângulo, dentro das ordens iniciáticas que eles fazem parte, o Jay-Z, a Beyoncé, esse pessoal da turma pop, já vou voltar lá no Led Zeppelin e nos Beatles, mas falando agora dos mais modernos. Ele é o sinal de Tom Eshnate, uma das cerimônias, um dos graus que você adquire quando você trabalha a esfera de Netzach na Kabbalah. E dentro do sistema de Golden Dawn, esse sinal é chamado Tom Eshnate. Seria o sinal do fogo. Por estar associado a Netzach, na Kabbalah, está associado à criatividade, artes, intuição, beleza. Então, o que acredita-se? Que eles fazem esses sinais como um sinal de reconhecimento entre eles, porque ou eles são da OTO, eles são da Golden Dawn, ou eles foram iniciados em outras tradições desse mesmo segmento. O Jay-Z, ele é assumido, né? Ele já falou que ele faz parte e tal. A Rihanna tem muito disso. A Katy Perry também, naquele clipe Dark Horse, que ela traz o olho de Horus, que é um sinal muito forte dos Illuminati, da maçonaria, enfim, da Golden Dawn, da OTO, das Sociedades Herméticas, da Rosa Cruz, que eu faço parte. Então aquilo é o olho de Horus. Então ou eles fazem o triângulo, simbolizando que eles têm esse grau dentro da mística das sociedades herméticas, é o grau de filósofos, tá? É o sinal de Tom Eshnate. Quando você vai abrir um ritual, uma magia cerimonial, Crowley deixa para nós, e McGregor Matters também, algumas posições que vai ajudando a liberar a energia durante o ritual. Vamos colocar assim para o público entender. Então, um dos rituais, né, você tem o Tom Eshnate, você tem Auramote, você tem Osíris ressuscitado, você tem outros símbolos, né? Eu não vou ficar aqui falando os nomes, mas você tem símbolos e gestos. Isso o que é? Isso aqui. O que é? Eu não posso ficar falando muito nome, mas fazem parte da liturgia do Aleister Crowley, que ele deixa pra gente. Esse você não pode falar o nome? Não é legal ficar falando os nomes, porque aí o pessoal vai pesquisar. Isso que eu tô falando da Rihanna, do Jay-Z, desses outros artistas pop, isso tá na internet, todo mundo procura, pesquisa e vai saber. Esses outros símbolos eu não vou ficar falando, porque tem um aspecto energético aí por trás deles. Mas são os símbolos que a gente tem quando você adquire algum grau numa sociedade iniciática, hermética, uma sociedade secreta, ocultista. Você aprende o símbolo relacionado ao teu grau. Esse aqui é do grau de Netzach, de filósofos lá da Golden Dawn. E todos eles fazem, tá? O Jay-Z, a Rihanna, todos eles fazem parte. Não sei se eles fazem parte desse grau, ou se eles fazem alusões aos rituais desse grau, ou é por conta da influência de Netzach na música, enfim. Bom, então os artistas pop, eles têm esse vínculo com o ocultismo. Mas como é que nasce isso do ponto de vista do rock, né? Os Beatles, eles eram aficionados pelo Aleister Crowley. Tanto que o Crowley tá na capa do Sgt. Pepper's. Tá? Se você pegar lá nessa capa do ele tá lá no Sgt. Pepper's. Acha pra nós aí, Paquito. Não só ele,
mas outros gurus também. Os Beatles eram muito aficionados pela cultura do Oriente, principalmente o George Harrison. O John Lennon e o Paul McCartney, eles gostavam mais de ocultismo. Golden Dawn, o Aleister Crowley, hermetismo, Kabbalah. Já o George Harrison, ele partia mais pro yoga, pro tantra. Cadê ele? Aí, ó, na capa do Sgt. Peppers. Quem que é ele lá? Ali em cima, ó, Esse? meu mestre. É, o mestre Therion, a besta. Chamado de a besta. Por quê? Porque ele que recebe o livro da lei, ele muda todo o pensamento aí dos magos pro novo Aion. Ele é muito importante pra nós. Ele que começa os ritos de Telema, que vai influenciar até Raul Seixas, o Paulo Coelho e tudo mais. Então, ele fazia parte da maçonaria, depois foi pra Golden Dawn, e aí ele acabou tendo uma disputa lá dentro da Golden Dawn, porque ele falou demais, exatamente o que eu não quero fazer. E aí, ele vai... Não é porque é oculto, não é porque é o diabo, nada disso, é porque são coisas muito poderosas que não pode ficar assim aberto totalmente. Depois ele cria a sua própria ordem, né? Depois da OTO, ele cria o Astron Argento, e aí tem os segmentos. Então o Beatles adorava o Crowley, o próprio John Lennon fala isso em algumas narrativas. E os Beatles foi a maior banda do mundo, mas não foi só os Beatles que teve envolvimento com o Crowley, não foi só nessa época. Se você pegar o Led Zeppelin, o Jimmy Page, ele compra até a mansão que fazia parte, que era do Crowley, lá na frente do Lago Ness, que é a mansão Boleskine.